ID, integração, discipulado e evangelismo. Vamos permanecer juntos para compreendermos um pouquinho mais sobre essas três finalidades do ID. Amém? Casa fortíssima, rocha balada, cidade segura. A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao canal Casa Fortíssima. Eu sou o pastor Eduardo Carlos e desde já quero agradecer a todos os membros, líderes e anfitriões dos IDs aqui da Igreja Assembleia de Deus Ministério Fama, no setor Aeroporto Sul, e todos aqueles que têm nos acompanhado nessa série Aperfeiçoamento do ID. Amém? Esse é o nosso quinto vídeo e último vídeo desta série. E desde já quero louvar a Deus, você está acompanhando, porque eu tenho certeza que de alguma forma esses vídeos têm ajudado você a melhorar a sua reunião, ok? E hoje, para início da nossa conversa, nós vamos falar sobre a finalidade do ID, que é integração, discipulado e evangelismo. Possivelmente, alguém que esteja acompanhando os vídeos, possivelmente você teve o seu primeiro contato com Jesus, com os ensinamentos, com a igreja, com os membros da igreja, através da reunião do ID. Possivelmente tem alguém que esteja acompanhando os vídeos e teve este encontro com Cristo e com a igreja através do trabalho de ID. Nos vídeos anteriores nós aprendemos sobre as lideranças, os anfitriões, os membros, suas responsabilidades e os erros que esses membros devem evitar, ok? E cada um dos participantes do ID deve evitar esses erros. Quais foram suas responsabilidades? Esse aqui, como eu falei, é o último vídeo nosso dessa série do aperfeiçoamento do ID. E hoje nós vamos abordar justamente a finalidade deste ID, amém? E nós vamos iniciar aqui de trás para frente, porque o nome ID e IDE, integração, discipulado e evangelismo, mas eu quero aqui de trás para frente, evangelismo, discipulado e I de integração, amém? Evangelizar, amém? Evangelizar, ele é um dos mandamentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Quem são os seus discípulos? São todos aqueles que obedecem, seguem a Jesus e lutam pela sua causa, amém? Em Mateus 28, 19 ao versículo 20 diz assim o texto: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. Este é o mandamento do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. O mandamento é levar a mensagem de Cristo a todo homem na face da terra, em todas as gerações, até que ele venha. Perceba que aqui no versículo 20 ele diz: ensinamos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então o que nós devemos fazer ao evangelizar é ensinar a mensagem do Senhor Jesus Cristo, a mesma mensagem que nos alcançou, me alcançou e alcançou você também que está aí nos assistindo, amém? Glória ao nome de Jesus. É tão interessante que as pessoas que Deus escolheu para fazerem parte do grupo do ID, as pessoas que vão realizar essas reuniões, que vão estar envolvidas nesses grupos pequenos do ID, Deus escolheu essas pessoas para evangelizar as pessoas que estão no seu bairro, seus vizinhos e parentes. Então este é o propósito da finalidade de evangelizar no ID. Você vai evangelizar o seu bairro, onde sua igreja está, onde o seu ID está funcionando. Você vai evangelizar as pessoas do seu bairro, vai evangelizar os seus vizinhos que moram em volta dessa casa aí do anfitrião, e os parentes e amigos. Então é de suma importância compreendermos isso neste momento. O ID que eu faço parte tem a responsabilidade de evangelizar. Eu preciso, como líder, como anfitrião e membro, fazer isso acontecer, porque é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, e o meu ID ele tem que evangelizar pessoas não alcançadas ainda, amém? É preciso levar as pessoas a mensagem de Jesus e o seu plano de salvação. É isso que nós vamos levar essas pessoas, como dizia o versículo de número 20, lá de Mateus 28, Lá dizia o quê? Que nós devemos ensinar as pessoas a guardar, a seguir tudo o que ele ensinou. Então o nosso propósito é levar o plano de salvação àqueles que estão perdidos e caídos, amém?
também é preciso neste momento de evangelizar ter ousadia para convidar as pessoas para o ID e para anunciar o evangelho para elas, amém? E o que é interessante, que às vezes as pessoas se frustram porque não conseguem alcançar talvez o seu objetivo de evangelismo, mas nós temos que contar com a ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque nem eu nem você vai convencer as pessoas. Quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo. Por isso que o ID tem que ser um lugar espiritual. As pessoas que fazem parte do ID têm que buscar ser espiritual para que esse objetivo alcance, porque quando nosso papel é levar a mensagem, é semear a semente. Você precisa levar a palavra de Cristo. Não é o achismo, não é o que eu penso, o que eu vi no YouTube, não. Eu preciso levar lá para a pessoa que está sendo evangelizada a mensagem do Senhor Jesus Cristo, o plano de salvação que Deus tem para as pessoas, amém? E quem que vai convencer essas pessoas? Quem vai convencer é o Espírito Santo. Por isso que não tem como nós realizarmos a obra do Senhor sem o Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus manda os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto viesse um revestimento, porque após o revestimento, após a descida do Espírito Santo sobre eles, eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, nos confins da terra. Então perceba que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para realizar a obra do Senhor Jesus Cristo, amém? Em João 16, versículo 8 a 11, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Presta atenção, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado, amém? Então perceba aí que sem o auxílio do Espírito Santo nós não vamos conseguir alcançar o objetivo do evangelismo. Então eu preciso ter ousadia, eu preciso levar a mensagem de Cristo e contar com a ajuda do Espírito Santo. É aí onde que entra a disciplina da reunião do ID, em que todo grupo precisa estar, né, com a visão e o espírito alinhado para poder orar, jejuar, né, e realmente separar momentos especiais para a reunião do ID, para que esses objetivos alcancem. E com isso, com essa busca do grupo, o Espírito Santo vai fazer parte, né, deste grupo. O Espírito Santo vai estar ali no meio deste grupo, e quando a pessoa que é o nosso alvo, chegar ali para ouvir a mensagem, ver o grupo, ver toda a organização, ver todo aquele processo de trabalho da igreja, eles vão ser convencidos pelo Espírito Santo, amém? Glória a Deus. O segundo ponto que vamos ver é o discipulado. Em todas as escrituras nós vamos encontrar o discipulado. O discipulado é o ato de transferir para alguém toda a riqueza de conhecimento e sabedoria que alguém possui, de um professor para o aluno, do mestre para o seu discípulo. No Antigo Testamento nós vamos encontrar diversas vezes essa ação acontecendo, né? De alguém passar para outro aquilo que Deus tem dado. E eu vou citar alguns aqui, por exemplo, Moisés e Josué. Nós podemos perceber que dentro da caminhada de Moisés, Josué se destaca por querer estar mais perto do seu professor Moisés, o seu mestre Moisés. E percebemos que ele se torna o sucessor, né, de Moisés. Então perceba, irmão, que essa questão de discipulado, ela não é de hoje, ela vem desde o princípio. Os patriarcas passaram para os seus filhos, de Moisés e todo o povo de Israel. Quantos deles, né, foram influenciados, assim, a última geração que entrou na terra ali prometida, foram discipulados de uma grande massa pela vida de Moisés e também de Josué. Então isso é muito importante. Podemos entrar também na era dos profetas. O próprio Samuel, ele abre as escolas dos profetas para orientar, para passar sabedoria. Por quê? Porque Samuel, ele se destacou porque desde criança ouvia a voz de Deus e até a sua morte não deixou de ouvir a voz de Deus. Sempre foi um homem íntegro. Então é importante observarmos isso, que Samuel, com tudo que ele tinha recebido da parte de Deus, ele levanta agora a escola dos profetas. Por quê? Porque ele viu que era importante que os profetas fossem instruídos, né, no entendimento, na sabedoria, na revelação dos oráculos de Deus. E dentro desse processo aí você vai ver já o efeito de Samuel nas escolas dos profetas. Nós vamos encontrar Elias e Eliseu. Perceba que Elias transferiu para Eliseu não somente, né, o conhecimento, mas também ali ele teve a oportunidade de interceder a Deus pela porção dobrada que Eliseu recebeu após a partida de Elias.
Então isso é extraordinário. E existem vários outros exemplos dentro desse contexto do Antigo Testamento de discipulado, amém? Também temos no Novo Testamento o maior exemplo de todos na Bíblia, que é o próprio Jesus com os 12 discípulos, aonde Jesus escolheu os 12 e passou ali 3 anos aproximadamente ensinando, né, orientando, e após a sua ressurreição, onde que ele já estava indo em ser assunto ao céu, perceba que ele dá essa ordem para eles ir e fazer com que as pessoas, né, aprendessem e guardassem e praticassem tudo o que ele tinha ensinado. Também já nós podemos observar no livro de Atos, quando Barnabé, né, ali ele é um discipulador de Paulo, leva Paulo para o meio da igreja, leva para Antioquia, ali os 2 filhos, e é interessante, depois você vai ver Paulo, né, Paulo discipulando Timóteo. Então, irmãos, dentro da Bíblia está repleto de assuntos sobre o discipulado, e isso é de suma importância para a igreja, né? Porque o ato de discipular é você levar aquele que está aprendendo, né, a ser forjado nele o caráter de Cristo, a mente de Cristo, e também que ele venha entender qual que é o processo, né, da vida com Deus. Eu vejo que o discipulado tem sido um grande desafio para as pessoas, porque muita gente quer ensinar alguns parâmetros, como quantos livros tem na Bíblia, quantos livros tem no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Alguns assuntos de compreensão bíblica. E no momento discipulado, é a transferência da essência de Deus, da presença de Deus, essas coisas da Bíblia, todo o ensinamento teológico básico que um cristão deve ter, ele vai adquirir na sua caminhada. Mas o primeiro momento, as dúvidas têm que ser sanadas, né? As dificuldades que ele tem concernente à igreja e ao reino tem que ser esclarecida para ele tem que entender sobre a nova vida em Cristo, o seu novo padrão de vida, como que ele deve se portar ou não, isso que é importante. Aí ele vai realmente desejar caminhar. Mas se já põe um peso dele que ele tem que aprender os 66 livros da Bíblia, o nome do primeiro de Gênesis, Apocalipse, quantos livros tem na Bíblia, isso aí não vai fazer diferença para ele naquele momento. Então é necessário entendermos o que é o discipulado. O discipulado, no primeiro momento, é transferir, mostrar para aquele novo crente que ele está fazendo parte agora de algo muito grande, e que ele é importante, valioso, e que Deus o ama e que ele vai vencer, amém? E dentro do nosso contexto de ide e igreja, nós temos 2 formas de discipulado. A primeira forma de discipulado é fornecida através da igreja, né? Nos cultos de ensino, nas escolas bíblicas. Porém, esse discipulado ele nem sempre é eficaz para o novo crente, por não ter um conhecimento de certos assuntos. Muitas vezes, um novo crente, lá no vídeo ele teve uma mensagem mais simples, né? Uma mensagem que tocou o coração dele de uma forma bem mais informal do que na igreja. Aí às vezes aquela pessoa vem para a igreja e aqui o pastor pega o microfone, o obreiro pega o microfone, aí já começa a entrar dentro da essência da Bíblia ali, e usar ali a hermenêutica, a exegese, e às vezes a pessoa fica confusa, é hebraico, é grego, e a pessoa fica confusa sem saber, aí fala o nome de reis, a pessoa não faz a mínima ideia do que está falando, né? Então às vezes não é eficaz, só que é importante a participação dele para ele se identificando já, né, com isso. E o que é interessante também, que a maior eficácia que pode se ter é a segunda forma de discipulado. Qual que é? É o discipulado individual. Esse sim será eficaz na vida do novo crente, pois ele terá um acompanhamento de perto, ele poderá interagir com o discipulador, assim tirando suas dúvidas, e será influenciado pelo discipulador. Então isso é muito importante, que aí a pessoa que vai acompanhar esse novo crente, ele vai estar ligando nele durante o dia, sabendo como ele está, vai envolver ele nas coisas da igreja, vai explicando como que funciona a igreja. Às vezes no culto senta perto para influenciar, mas é necessário, né, esse discipulado individual. E querendo ou não, nós sabemos que todo primeiro momento em certos lugares é constrangedor. O primeiro dia de aula com a criança é constrangedor. O primeiro dia na faculdade com adulto é constrangedor. O primeiro dia num serviço é constrangedor, né? Os primeiros dias no casamento não é fácil quando 2 pessoas entram na mesma casa e começam a conviver junto. Então há uma necessidade de um cuidado, um acompanhamento no início,
Porque da mesma forma a pessoa pode chegar na igreja e sentir um peixe fora da água, mas o discipulado vai curar todo este mal, o discipulado vai arrancar todos esses carrapichos, esses carrapatos, né, que estão na pele e na lã da ovelha. Por isso que o discipulado é importante, e as pessoas que discipulam têm que ser pessoas espirituais, equilibradas, centradas e fiéis na congregação. Nunca deixe na mão de um desleal, um infiel, a alma de alguém, porque nós temos que entender que nós estamos mexendo com aquilo que é mais de precioso na terra, amém? Que é a alma, e as almas foram compradas pelo precioso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então a alma é muito importante, é o que há de mais valioso na face da terra. Então quem for discipular precisa ter características, né, de uma pessoa espiritual, fiel, leal, né, que realmente seja exemplo, para que somente o andar do novo crente com ele já vai influenciar, e os ensinamentos vai se tornar uma verdade absoluta, e aquele novo crente vai se tornar alguém realmente eficaz na igreja e na obra do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória ao nome de Jesus. Os grupos de IDs, eles não podem se limitar somente na reunião, né? Somente, meu ID é na quarta-feira ou na terça-feira, que nós é na terça-feira é meu ID, então é só terça-feira. Eu não vou interagir com mais ninguém, eu não vou fazer mais nada durante a semana. Aí que mora o grande erro de quem está trabalhando no ID, porque quando alguém aceita Jesus Cristo como Salvador lá no ID, aceita o plano de salvação que o ID esteve ministrando, é necessário esse grupo se dedicar, né, ao discipulado dessa pessoa, marcar em outro momento, em outro dia que não tenha culto na igreja, programação, para estar reunindo talvez na igreja, reunindo aí na casa da pessoa, na própria casa, para estar orientando, ajudando. Interessante que muitos pastores desenvolvem material, eu mesmo tenho o meu material de discipulado, que eu acho que eu criei, porque sempre me importei muito com o discipulado, e como eu falei, eu sempre achei um pouco complexa essa questão de querer ensinar algumas coisas para novos crentes, que não é o momento de aprender, ele vai aprender na caminhada, entendeu? Então eu preocupo mais em transferir para ele a realmente quem é Cristo, o seu reino e a vontade de Deus para a vida do novo crente, amém, meus irmãos? Então é necessário o grupo do IT preparar isso, né? Se na terça-feira aceitou Jesus lá, já começa a organizar para o discipulado, ou na quarta ou na sexta-feira, uma hora antes do ID, num sábado, num domingo à tarde, em um momento especial, para que aquela pessoa possa realmente ser tomada pelo amor, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo. Repetindo aqui Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. Glória a Deus. Então esse é o discipulado individual, ele é eficaz, amém? E integrar, né? Vamos ver um pouquinho sobre integrar. Integrar é o ato de inserir, incluir, incorporar, adaptar alguém a um grupo, fazer sentir-se como um membro da coletividade, amém? Isso aqui, irmãos, é muito importante, nós precisamos ter a consciência disso aqui, porque para mim, um dos grandes desafios da igreja, é a integração, né? Por quê? Pois essa missão, ela não deve ser só do grupo do ID, mas deve ser de toda a congregação, né? Por isso que os IDs, eles são todos um, né? Por isso que os IDs são um só em Cristo Jesus, na igreja, no corpo. Porque vamos supor, se eu sou líder de um ID, eu trago um visitante, os demais líderes de ID vão ignorar porque ele é meu visitante? Não, a igreja em todo precisa estar pronta para o processo da integração de novos crentes, de novos membros, de novas pessoas na congregação. Se somente o ID focar na integração, e a igreja como corpo total não se dedicar a essa missão, o trabalho do ID vai fracassar, porque lá no ID o ambiente é diferente, o ambiente é um ambiente mais descontraído, um ambiente mais leve, é agradável, né? Ele é informal, e ali a pessoa se sente à vontade, começa a participar, e a pessoa se converte ali, aceita Jesus.
Mas aí quando ela vem para a igreja é diferente da reunião do ID. Tem a liturgia dos cultos, tem uma outra dinâmica. E às vezes a pessoa pode assustar, ela não tem aquele contato, assusta, porque o mesmo clima lá do ID não era o mesmo clima da igreja, porque lá as pessoas elas foram bem agradáveis, foram aconchegantes, receberam o visitante. O visitante chega na igreja, as pessoas simplesmente ignoram, não pegam na mão, acaba o culto, as pessoas vão embora, ninguém conversou com aquele novo crente. Então isso é complexo. Então nós precisamos alinhar a igreja com o ID. A igreja não pode ficar à parte. É como se o ID fosse só uma programação para obediência. Não, o ID ele é parte da igreja, então a igreja tem que trabalhar na chegada de novos crentes, fazer com que ele se sinta à vontade dentro da igreja. Amém? Irmão, isso é muito sério. Nós como cristãos precisamos fazer com que as pessoas se sintam acolhidas. Nós temos que quebrar as barreiras, irmãos, dos preconceitos, né, da timidez, né, deste momento, e principalmente esse momento de pandemia. Nós temos que ir além. Talvez não precisamos abraçar, tocar, mas diálogo, ele é insubstituível, a pessoa se sentir bem. Então, o primeiro lugar que esse cristão vai ter acesso com a igreja, né, esse primeiro encontro, é na recepção. A recepção da igreja precisa, né, ser diferenciada, precisa ser uma recepção agradável, para que esse novo crente se sinta acolhido, se sinta realmente dentro, fazendo parte dessa família. Ele estava lá no ID, agora veio e a igreja recebeu. Então a igreja e o ID são uma extensão do outro, e os dois precisam andar junto, amém? Em Lucas 14, 21, 23 diz assim: e voltando àquele servo, anunciando essas coisas ao seu senhor, então o pai de família indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Amém? Nós não podemos de forma nenhuma, irmão, ser pessoas que vai contribuir para que alguém não fique na igreja. Nós precisamos ser diferenciados. Você que está assistindo esse vídeo, faça a diferença. Não espere o outro fazer, faça você. Seja uma pessoa agradável, faça realmente acontecer, tanto no evangelismo, no discipulado e no trabalho de integração. Nós precisamos fazer com que a finalidade do ID ela aconteça, porque se nós falharmos na integração, no discipulado, no evangelismo, nós estaremos totalmente errando o alvo. Então é só mais uma reunião nas casas e que não está realmente alcançando o objetivo. Então nós, como cristãos, precisamos pôr isso em prática. E aqui, para encerrarmos aqui nosso vídeo, peço a vocês que ponham em prática as simples coisas que eu coloquei aqui. Eu sei que não são estudos aprofundados, são coisas necessárias, são responsabilidades e valores dos IDs que precisamos pôr em prática para alcançar o objetivo. Você precisa entender que é necessário nós produzirmos, o ID tem que produzir. Então faça algo a mais, faça algo atípico que você faz, para que o seu ID venha realmente frutificar, e que almas venham se converter, que vidas venham fazer diferença também, através da sua vida. Porque se você ganha alguém para Jesus, discipula ele, ensina ele a andar no caminho do Senhor, ensina ele a trabalhar no ID, ele vai dar muito fruto. Talvez você ganhe alguém, você convida alguém hoje para ir para o seu ID aí recebe ele se converte, amanhã ele pode estar sendo um líder, pode estar sendo um pastor, um obreiro na casa do Senhor. Então foque no propósito, vamos nos dedicar a este trabalho, faça com que o seu ID se aperfeiçoe a si mesmo, aperfeiçoe o seu ID, líder de ID. Desde já aqui eu quero louvar a Deus, e eu tenho certeza que o seu ID será próspero e será uma bênção na mão de Deus e na igreja onde você congrega, e aqui no Aeroporto Sul, tenho certeza que será uma bênção. Eu já quero agradecer a todos os nossos líderes e anfitriões e membros do ID. Um abraço do seu pastor, e Deus abençoe por acompanhar essa série Aperfeiçoamento. Amém? Deus abençoe. Um abraço do pastor Eduardo.